unidade de pensamento, de ideia, que constitui a natureza daquele grupo, daquela sociedade, daquele, não é, universo. Então aquilo ali é tão importante porque define, dá identidade. Só que não é porque algo, não é, define a nossa identidade que ele não deve ser questionado. Uma verdade não deixa de ser verdade porque ela é questionada 30 mil vezes. Por isso um crente que tem medo de ser questionado, de ter seus dogmas e sua fé questionada... Ele não está tão confiante no que ele acredita, né? Exato. Ou seja, não é nem uma questão de confiança, é uma questão de entender que a questão da verdade, ela não é uma questão que simplesmente deve ser aquecida sem pensamento. Um cristianismo irrefletido, um dogma irrefletido, é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa, Vilela. É uma pessoa não entender que ela está diante de um recurso maravilhoso para a vida, mas que agora ela está usando como se fosse algemas de uma maneira inadequada e de uma maneira que não corresponde à própria natureza de um dogma. Um dogma nunca está, principalmente num contexto, por exemplo, como o do cristianismo, não está ali para dizer, para tolir o seu pensamento. Entende? Eu tenho, por exemplo, as minhas convicções credais. Eu tenho uma igreja que eu faço parte, que tem uma confissão de fé, que tem seus símbolos religiosos, e eu leio Nietzsche. E nem porque eu leio Nietzsche eu perdi minha fé. Entende? Você vai ler autores que às vezes não concordam com o dogma cristão, e porque ele está questionando o dogma cristão, simplesmente pelo fato de questionar a sua fé abalada. Então, alguma coisa está errada aí. Essa fé não foi trabalhada com o seu raciocínio. Foi ele que disse que Deus estava morto? Ou não? Sim. De onde veio essa frase? Cara, essa frase, ela é muito mal interpretada também. Viu? Então muito eu imagino que sim, por isso que eu estou perguntando. Porque Nietzsche, quando diz isso, ele diz isso no Gaia Ciência. Né? Aparece também no Assim Falou Zaratustra. Mas Gaia Ciência é um trecho bem interessante, em que ele diz que um louco, né, chega numa praça pública e pensa assim, ele está falando do contexto europeu, né? O que é o contexto europeu? Naquele contexto que Nietzsche está vivendo, é o contexto seguinte: vivemos até hoje acreditando em Deus, que a teologia e filosofia caminham juntas, fé e ciência, aquela coisa toda. Não acreditamos mais na religião para conhecimento, como fundamento de conhecimento e de ciência. Então imagine que a revolução científica, como alguns costumam dizer, que é a revolução moderna da ciência, né? Essa ideia de que a ciência, no conceito clássico, que está presente tanto na Antiguidade como na Idade Média, que é basicamente o conceito de ciência aristotélico, né? Ciência como conhecimento universal e necessário, ela muda e se torna simplesmente, não é, talvez aí, conhecimento dos fatos, não é, do que é empiricamente demonstrável, etc. Essa mudança, ela fez uma Europa que dizia o seguinte: eu não preciso de Deus para fundamentar a ciência, né? Aliás, isso está expresso em alguém como Kant. Kant não era um ateu. Kant, quando ele vai dizer, não é, que a teologia não pode ser ciência, metafísica não pode ser ciência, não é, e que física e matemática são ciências, não é, ele vai contrapor uma outra, e que para fundamentar a ciência eu não preciso de uma metafísica, não preciso de uma teologia, como acontecia com Descartes, como acontecia com os outros pensadores, como Tomás de Aquino, por exemplo. O que ele está dizendo é que não precisamos de Deus para estabelecer os fundamentos do conhecimento. No entanto, quando você tira Deus da ciência, e agora você tem uma ciência autônoma, isso gerou um problema. Qual o problema, Vilela? O problema da Europa é que a Europa não é só ciência. A Europa também é ética. E a filosofia trabalha com ciência e com ética. Então, se você tira Deus da ciência, não é, mas permanece a ética com Deus, como é que você vive? Então, você vive dizendo assim, né? Em ciência a gente não recorre a Deus, mas para eu não matar o coleguinha, eu preciso de um fundamento último. Qual é o fundamento último racional para dizer que não matarás é uma lei imperiosa? Então, ainda vou precisar de Deus na ética. Então, observe o que Nietzsche está dizendo. Nietzsche vai fazer o seguinte: a gente tirou Deus da ciência e manteve ele na ética. Ninguém acredita mais em Deus como fundamento último da vida. Então, ele está descrevendo o cinismo da Europa. Ninguém acredita mais em Deus como fundamento para o conhecimento, etc. Religião separada, aquela coisa toda.
Mas vocês estão indo na igreja? A mentalidade, não é, do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal, ainda segue aquele padrão cristão, aquele padrão da devoção pregressa? Ele falou, alguma coisa está errada, vamos fazer o serviço direito. Por isso que ele está dizendo, Deus está morto, nós o matamos. Só que ele continua dizendo o seguinte, esse cadáver está esquálido, ele está aqui, entre nós, estamos sentindo o cheiro da putrefação. Pergunta, quem é que vai enterrar esse cadáver? Ou seja, o que ele está dizendo é, agora a gente precisa fazer o serviço direito. Tiramos Deus da ciência, vamos tirar Deus da ética também. Só que tirar Deus da ética, Vilela, não é uma coisa fácil. Porque quando você tira Deus da ética, se você tira Deus do fundamento ético, o que você coloca no lugar? Nada. O nome disso é niilismo. Daí a palavra niilismo ser do nihil, né? Do nada. Né? O niilismo é a crença de que você não tem um fundamento último para a moral. Você não tem um critério para dizer isto é valioso, isto não é valioso. E aí, o que rege a decisão do... Imagine que numa situação como essa, que você tende a perceber o seguinte... Niilismo é uma visão pessimista? Se as regras naturais, as regras morais que a Europa desenvolveu estava pautada no cristianismo, e essa Europa agora, que não usa mais Deus para a ciência, mas ainda permanece com as regras morais dessa cristandade medieval, blá, 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 blá. O que acontece se a gente trocar isso e tirar isso como fundamento? E se a gente tentar construir uma ética natural? Esse vai ser o grande problema da primeira metade do século XX. Veja, a própria questão do nazismo é uma questão que discute o ponto da natureza humana, o ponto da ética. Tem uma situação que é curiosa, né? Os soldados de Hitler liam Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Os franceses, que são os teóricos mais... do ambiente mais estruturalista, pós-estruturalista, eles vão tentar, de alguma forma, dissociar Nietzsche da apropriação. Não estou dizendo que Nietzsche era nazista, estou dizendo que Nietzsche foi apropriado, foi usado pelo nazismo. Não é? Por quê? A ética da natureza é a defesa de uma ética da natureza. Como que funciona a natureza? Mais forte, mais adaptado. Mais forte, exato. Então... Nietzsche ele dizia exatamente com todas as letras, né? Eu vim trazer uma filosofia que se opõe à filosofia de Cristo. Se existe alguém que merece meu respeito, é Cristo. Né? Eu não quero discutir com Paulo, ele dizia que Paulo e os cristãos é tudo platonismo de pobre. Né? A discussão dele é entre ele e Cristo, por isso que ele vai se considerar nesse sentido como um anticristo, porque ele oferece uma outra agenda ética de desvaloração dos valores. Os valores agora não são estabelecidos por um fundamento último, que é Deus, por exemplo. Então, você tem de um lado o Cristo dizendo, se alguém te der um tapa na sua face, dê outra face. Dê outro. Mesmo que você possa atropelar o sujeito, mesmo que seja mais forte que ele, não é? Assimile o prejuízo. Nietzsche está do outro lado dizendo, na natureza as coisas não funcionam assim. Um leão, quando vê um filhote de gnu ali, ele não vai olhar para ele dizendo assim, nossa, ele tem tanta vida pela frente, eu estou com muita fome, mas vou deixar ele ir embora. Não, ele vai e devora, estraçalha. Então pensa no movimento de poder que toma princípios de eugenia, por exemplo, ou de superação de uma raça em relação a outra, ouvindo um discurso como esse. O que me impediria de sobressair sobre o resto da humanidade se nós somos os mais fortes? A única coisa que impediria isso é exatamente essa ética que veio lá de trás. Nunca me esqueço, Vilela, de um aluno lá no Mackenzie, eu dou aula no Mackenzie. E foi tão interessante, isso aconteceu 2 vezes. Então teve uma aula lá que eu estava explicando Nietzsche. E aí de repente um aluno levantou a mão e disse, professor, eu acho que eu sou niilista, eu sou nietzschiano. Aí eu falei, rapaz, isso aqui não ficou legal. deixa eu provocar ele um pouquinho. Eu falei, não, cara, você não é não. Você não tem ideia do que você está falando? Você não sabe o que você está falando. Não, você não é um niilista. Não, professor, eu sou. Aí eu perguntei para ele assim, você tem irmã?
Aí eu falei, fique tranquilo, eu sou casado, não tô interessado na sua irmã, não. Tá. Aí assim, tenho, professor. Ela é mais nova que você? É. Quantos anos? 2 anos mais nova. Perfeito. Por que você não casa com ela? E ele fez assim... Porque a gente não tá no Game of Thrones. Ele falou assim, ei, professor, para com Que isso. absurdo e Que tal. absurdo. Eu falei, não, cara, você conceba essa possibilidade. Imagina que você vai, imagina, 2 coisas extraordinárias, você vai, no mínimo, sair em vantagem com relação a todos os outros homens da face da Terra. Primeiro, imagina, se você casa com sua irmã, imagina, você conhece essa desgraçada desde que ela nasceu. É. Ela não vai ter surpresa depois do casamento. Você não vai ter assim, olha, eu achava que era uma coisa, na verdade é outra. Não, cara, você já sabe quem ela é. Você não vai ter surpresa. Segundo, bicho, você vai realizar o desejo de toda a população masculina. Já parou para imaginar que a sua mãe vai ser sua sogra? O cara falou, não, professor, parar com isso. Eu falei assim, e por que você não casa com a sua mãe? Eu falei, bom, vamos parar por aqui. É. Eu falei, não, professor, aí fica aquele, sabe aquela... Aquela repulsa. Aí foi quando eu olhei para ele, tá vendo? Você é um cristão. Você não precisa ir na igreja. Não, professor, eu não vou na igreja. É verdade, você não vai na igreja. Ele segue princípios sem saber. Entende? Os princípios morais que ele segue são regidos por uma tradição. Eu acabei de dizer... Porque no niilismo eu não precisaria respeitar esse tipo de coisa. Claro. Tudo é permitido. Claro. E ainda mais se você usa um mecanismo, né, como, por exemplo, de Protágoras, né, de que o homem é a medida de todas as coisas, você acaba fazendo esse tipo de reflexão. E Dostoiévski, que é um dos autores que mais refletiram sobre essa questão, que vai mostrar até as últimas consequências o que o niilismo ele é capaz de fazer com o indivíduo, né? Então a experiência niilista não é uma experiência fácil de lidar. Qualquer